Pessoal, mais um exemplo aí. Nesse exemplo aqui eu vou fazer como no anterior. Eu vou mostrar como que se faz, tanto em relação a x como em relação a y. E vocês vão ver, por exemplo, que nesse exercício vai dar uma grande diferença. Então vamos fazer primeiro em relação a x. Então para fazer em relação a x eu preciso isolar tudo em função de x. Então tenho que isolar o y. Então eu isolei o y nessa primeira aqui, coloquei em função de x. Vou isolar o y nessa aqui, quadrado passa para cá como raiz, a gente coloca mais ou menos raiz de x. E aqui nessas duas o y já está isolado, então perfeito. O gráfico é esse aqui, então aí você tem que saber fazer o gráfico dessa função. Y igual a 2 mais x é essa reta aqui. Y igual a mais ou menos raiz de x. Olha só, presta atenção aqui, ó, x igual a y ao quadrado. Se fosse y igual a x ao quadrado, seria uma parábola passando pela origem e voltada para cima no eixo y. Como é x igual a y ao quadrado, é uma parábola, né, voltada para o lado positivo do eixo x, ó, porque inverte a questão dos eixos. Tudo bem? Mas pensando aqui, ó, o que é y igual a mais raiz de x? É essa parte de cima da parábola. O que é y igual a menos raiz de x? É a parte de baixo da parábola aí, certo? O y igual a menos 2 é essa reta aqui. E o y igual a 3 é essa reta aqui. Então, quando você observa essa função, pensando na questão, né, dessa área e das funções que cercam ela, você vai ter que dividir essa integral em 4 partes. A primeira parte, ela tem na parte de cima essa função e na parte de baixo essa função, né? Então, ela tem essas duas funções. E aí, a integral começa aqui, ó, no menos 4. Se não tiver esse valor, você tem que achar através da interseção dos dois. E termina nesse valor de x aqui, que é 0. Então, é a integral que vai de menos 4, do x menos 4 até o 0. A função de cima é o 2 mais x, que é essa aqui. Menos a função de baixo, que é o y igual a menos 2. Ó. Então, essa integral daria o resultado da primeira área. Essa segunda área, a função de cima continua sendo 2 mais x, que é essa reta aqui, só que a função de baixo é o mais raiz de x, certo? A integral vai de x igual a 0 até x igual a 1, né? Então, a função aqui, ó, de 0 até 1, 2 mais x, que é a função de cima, e raiz de x, que é a função de baixo. Olha só, por que teve que separar 1 da 2 aqui? Ó? Apesar da parte de cima ser a mesma, a parte de baixo de uma é diferente da parte de baixo da outra. Integral 3, ó, já mudou de novo. A parte de cima aqui é o y igual a menos raiz de x e a parte de baixo é o y igual a menos 2. Integral começa aqui no x igual a 0 e vai até aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, que é o x igual a 4. Então, integral de 0 até 4. A parte de cima é o menos raiz de x, está aqui, menos a parte de baixo aqui, ó, é o menos 2, certo? E a quarta integral, que é referente a essa área aqui, tem essa parte de cima como y igual a 3, aqui, y igual a 3, e essa parte de baixo como y igual a raiz de x, ó. Ela começa aqui no x igual a 1 e vai até aqui nesse ponto que é o x igual a 9, ó. Então, integral de 1 até 9 dessa função 3 menos essa função que é o raiz de x. Então, olha só, eu teria que fazer essas 4 integrais e somar os resultados para encontrar essa área aqui. Muito trabalho. Agora, vamos observar a mesma área sendo calculado em relação a y. Olha só, aí eu tenho que isolar o x. Isolando o x aqui vai ficar assim. Isolando o x aqui não precisa porque já está isolado, certo? O gráfico é o mesmo. Observa agora que você tem que pensar horizontalmente. Essa área aqui, nesse lado aqui, a função que cerca ela é sempre a mesma, ó, que é x igual a y ao quadrado, certo? E essa embaixo aqui, quem cerca ela é sempre a mesma, que é o x igual a y menos 2. O que isso quer dizer? Que com uma integral eu consigo resolver o meu problema. Eu não preciso separar, porque toda a área está limitada acima por essa função e abaixo por essa função, porque agora eu estou olhando horizontalmente. Quando eu olho verticalmente, não, aí é aquela bagunça que a gente viu. Então, olha como que vai ficar a integral. Integral em relação a y. Em relação a y, está começando aqui no menos 2 e está indo até aqui no 3, a área. Então, por isso do menos 2 até 3, que é valor de y. A função de cima é o y ao quadrado. Está aqui o y ao quadrado. A função de baixo é o y menos 2, por isso menos o y menos 2.
Se você resolver essa integral aqui, a resposta dela é o cálculo dessa área. Ou seja, em relação a x, você precisava fazer 4 integrais. Em relação a y, eu preciso fazer apenas uma integral, né? Então, aí fica a critério. Então, vocês têm que perceber dentro dos exercícios, né, aqueles que vocês vão conseguir fazer de maneira mais fácil em relação a x e em relação a y, certo? Se você resolver essa integral, vai dar 115 sobre 6. Essa é a área dessa, esse é o valor dessa área do exercício aí.